Qual o valor da consciência? Esse é um dos principais temas da obra Apologia a Sócrates. Nesse livro, de menos de 100 páginas, Platão nos narra a defesa de Sócrates perante o tribunal de Atenas. Ali ele é acusado. Mas a pergunta que eu me fazia quando eu soube da história do julgamento de Sócrates, eu me perguntava o seguinte: poxa, como em Atenas, um local conhecido e famoso por ser uma democracia, Sócrates, cuja principal ocupação era dialogar e espalhar a sua filosofia, ser amigo da sabedoria, estava sendo julgado? Para entender, é preciso compreender o contexto histórico. O julgamento se passa em 399 a.C. Décadas antes, Atenas era uma democracia pujante. Temístocles e Péricles haviam construído as muralhas da cidade e um muro que levava da cidade até o porto. Anos antes, Atenas era a maior potência marítima daquele local. Junto com Esparta, haviam vencido o maior império da época, os persas. Atenas crescia e fazia um império de colônias no mar Mediterrâneo. Só que a grandeza de Atenas tinha um concorrente. Atenas era uma potência emergente, mas Esparta era a potência dominante na época. Atenas era um poder marítimo e também uma democracia, como é os Estados Unidos hoje. Esparta era um poder terrestre oligárquico na região. Eles acabam tendo uma guerra que durou 27 anos. No ano de 399, quando Sócrates é julgado, Atenas já não é mais uma democracia pujante. Eles tinham sido derrotados na guerra. As muralhas que ligavam ao Pireu, o porto de Atenas, havia sido destruído pelos espartanos. Agora, Atenas vivia uma paranoia política. Aquelas pessoas estavam com medo e se seguiam regimes em cima de regimes. A constituição política do país mudava ano após ano. E naquele contexto de paranoia, Sócrates é julgado. Ele é acusado do crime de descrer das divindades do Estado e corromper a juventude. Mas Sócrates não parece preocupado em ser condenado. A sua defesa, antes de meramente se defender para evitar a morte, é uma exposição da sua posição perante a realidade. É uma exposição da sua consciência e da sua filosofia de vida. Ali julgado por 501 cidadãos atenienses, ele então conta uma história. Ele fala que seu amigo foi até o oráculo de Delfos, um lugar famoso por suas profecias, geralmente bastante vagas. E a sacerdotisa do oráculo fala ao amigo o amigo de Sócrates, na verdade, pergunta à sacerdotisa: existe alguém mais sábio que Sócrates? E, as, e o oráculo diz: não há ninguém mais sábio que Sócrates. E quando o amigo conta a Sócrates, ele fica confuso com aquilo, porque ele pensa: como não há ninguém mais sábio que eu, se eu não sei absolutamente nada? Então Sócrates começa uma jornada para descobrir quem é mais sábio que ele. Atenas é conhecida por sua sabedoria e por ter homens muito sábios. Então Sócrates primeiro vai aos políticos atenienses. Aqueles homens se julgavam muito sábios, diziam ser muito sábios. Mas Sócrates, ao dialogar e conviver com eles, descobre que eles não sabiam nada. Então Sócrates vai até os artesãos e os mestres das artes da época e pergunta a esses artistas e dialoga com eles e convive com eles. E Sócrates percebe que aqueles homens realmente sabiam e entendiam da sua arte. Porém, eles, além de saberem da sua arte, eles achavam que sabiam de tudo mais, mas eles não sabiam. Então Sócrates pensa: realmente eu sou mais sábio que todos esses homens. Porque enquanto eles sabem somente uma coisa e têm ignorância de saber tudo sobre todas as outras,
Eles acham que sabem todas as outras, mas na verdade eles ignoram, eles estão em um erro. Eu não. Eu tenho a certeza de que eu nada sei. Eu tenho a consciência do que eu sei e do que eu não sei. Sócrates expõe sua defesa assim. E ele fala que sua razão de viver era mostrar às pessoas que elas na verdade não sabiam o que elas julgavam saber. Porque Sócrates é o filósofo não das aparências, não dos fantasmas. Ele é o filósofo das coisas que verdadeiramente são. Sócrates busca a verdade a partir da sua consciência. O discurso de Sócrates não tocou nos seus acusadores. Pelo contrário, ele não é apenas condenado, mas ele é condenado à morte. Pois não devo eu, como qualquer outro homem, conceber um plano para escapar à morte, a qualquer custo. Isso no tribunal ou na guerra. Nas batalhas, mostra-se frequentemente óbvia a possibilidade de um homem esquivar-se da morte, arrojando as armas no chão e implorando misericórdia aos seus perseguidores. Há, ademais, vários outros meios de escapar à morte. Ao se estar em face de perigos de diversas naturezas, quando nos dispomos a fazer e dizer qualquer coisa. Mas, senhores, não é difícil escapar à morte. É bem mais difícil escapar à perversidade, já que esta corre mais celeremente do que a morte. Lento e velho como sou, fui agora apanhado pela corredora mais lenta, enquanto os meus acusadores, astuciosos e rápidos, foram apanhados pela corredora mais veloz, a perversidade. Irei embora agora condenado por vós e sentenciado à morte, mas eles daqui sairão condenados pela verdade, por perversidade e injustiça. Aceito a minha pena, e eles aceitam a sua. Talvez isso tivesse que ser assim, e penso que está bem. Ter consciência é reconhecer a si mesmo, apesar de nossas falhas e nossas limitações. Sócrates afirmava que uma vida não examinada não era digna de ser vivida. A consciência é importante, pois ela é um parâmetro. Se não sabemos onde estamos, não é possível encontrar o caminho para algum lugar. Ter consciência é um ato de humildade. A consciência não é algo confortável. Aqueles homens, ao ouvir o discurso de Sócrates, foram confrontados por suas próprias limitações. E em vez de aceitar a verdade e reconhecer aquilo que aquele homem tinha para entregar, eles a negaram. O Evangelho de João nos conta que certas vezes Jesus foi até um lugar chamado Samaria. E ali num poço encontrou uma mulher da região. Naquele lugar Jesus era um estrangeiro. E aquela mulher que não o conhecia havia tido 5 maridos. E aquele homem com quem ela estava agora não era seu marido. Aquilo era algo que a envergonhava muito. Após uma breve conversa, Jesus toca no ponto mais sensível e fala: mulher, vá chamar seu marido. Ela, olhando para Jesus, responde: eu não tenho marido. Bom, Jesus era um estrangeiro, era uma pessoa que ela nunca tinha visto antes. Ela poderia muito bem negar a situação que a envergonhava. Ela poderia mentir. Não haveria como Jesus confirmar a história. Mas ela escolhe revelar aquilo que a envergonhava, pois ela tinha consciência daquilo. E ela demonstra a consciência que ela tinha de si. E Jesus fala: disseste bem, pois tiveste 5 maridos, e aquele que tens agora, aquele com quem estás agora, não é teu marido. Então, ela vê e percebe que aquele homem com quem ela estava falando era um enviado de Deus. Era o próprio Messias. A própria verdade, o próprio caminho que leva a Deus. E a partir daquela atitude de sinceridade,
A partir da consciência, apesar da sua vergonha, ela consegue acesso a uma verdade que muitos negaram na época e que muitos negam até hoje: o caminho para acessar a Deus. A consciência dela é um ponto de partida pela qual ela pode acessar o caminho para a verdade.